Olá! Para essa aula, nós vamos aprender a como unir um dado que esteja em um arquivo Excel com um shapefile que vocês já tenham aqui no QGIS. Para isso, eu abri um novo projeto e nós vamos começar adicionando uma camada. Então, nós vamos aqui no gerenciador, em vetor, e nós vamos adicionar uma camada dos municípios de Pernambuco para o nosso exemplo, ok? Vou colocar aqui o shapefile, o SHP, e adicionar, fechar. Então, vamos perceber o que é que nós temos aqui. Abrindo a tabela de atributos, clicando aqui na tabela de atributos, nós temos essas informações com esse shape dos municípios de Pernambuco. Então, a gente só tem aqui toda a parte da geometria dele, né, o cálculo da área e as informações em relação a código, a região imediata ou intermediária, a UF. E eu quero que tenha aqui uma informação sobre crescimento populacional. E eu só tenho essa informação em uma tabela minha no Excel. Então, eu preciso que essa tabela de atributos e a minha tabela no Excel conversem. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Eu vou fechar aqui a tabela de atributos e vou abrir para vocês verem o meu arquivo em Excel que eu quero unir a esse shape. Então, eu vou aqui nas minhas bases e é essa tabela daqui. Eu vou abrir o Excel. E aqui, para quem conhece, essa tabela está no formato padrão de quando a gente costuma baixar informações lá do Sidra, né, da página oficial do IBGE. Então, eu fui lá no Sidra e pedi a taxa de crescimento geométrico em 2022, ou seja, entre 2010 e 2022, e o IBGE gerou essa tabela aqui, com duas abas, né, uma aba de notas, onde eles vão explicar a metodologia, e a tabela mesmo, a aba de tabela, onde tem a nossa informação. Para colocar essa informação lá dentro da minha tabela de atributos do QGIS, eu preciso preparar essa tabela para que ela fique num formato que o meu QGIS entenda, certo? Então, a gente vai precisar limpar essa tabela e fazer alguns ajustes aqui. Essa aula ela vai ser um pouquinho mais longa, porque a gente tem algumas etapas que a gente precisa fazer, certo? Antes de mais nada, a gente precisa saber como é que está a tabela original lá na nossa tabela de atributos. Então, quando a gente abre ela aqui, essa tabela de atributos, a gente já sabe, a gente já aprendeu que, na verdade, ela está aqui representando um arquivo DBF que está lá na nossa raiz, né, junto com o nosso shapefile. Então, se eu abrir no Excel essa tabela, ela vai estar desse mesmo jeitinho. Então, basicamente, o que a gente precisaria era incluir uma coluna nela. Porém, eu vou mostrar para vocês o que é que acontece quando a gente vai lá no arquivo original. Pronto. Esse é o meu conjunto de dados do meu shapefile que dá origem a esse mapa. E aí a gente está vendo, eu vou dar uma diminuída para vocês verem melhor aqui assim, pronto. O SHP é essa geometria aqui que a gente está vendo, e a tabela de atributos nada mais é do que esse arquivo aqui, que é o arquivo DBF da gente. Porém, se vocês estiverem utilizando as versões mais novas do Office com o Excel, vocês não vão conseguir abrir esse arquivo, porque o Excel não entende mais esse arquivo, né? Então, vocês precisam de um outro programa para poder abrir esse arquivo e a gente ter acesso à tabela de atributos fora do QGIS. Então, a minha dica para vocês é que vocês baixem o LibreOffice, que é um pacote semelhante, né, ao pacote Office, gratuito. Então, vocês podem vir aqui na página, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vocês podem vir aqui em Baixe Já, o LibreOffice novo, e escolher aqui o sistema operacional de vocês e clicar em Baixar. E instalar o programa para que vocês consigam abrir pelo LibreOffice, certo? Depois que vocês fizerem isso, a gente pode voltar a mexer aqui no que a gente quer. Então, aqui dentro do LibreOffice, quando a gente clicar duas vezes, ele vai perguntar, certo, você quer baixar esse arquivo, mas você está usando qual linguagem? Que linguagem você está usando para poder eu me adaptar? É isso que ele está perguntando aqui. Eu vou cancelar e mostrar para vocês uma coisa interessante. Lembram quando a gente disse que existiam dois arquivos aqui dentro que eles não eram essenciais para que funcionasse no QGIS, mas que eles eram importantes? Um deles é o PRJ, que a gente viu, que é o arquivo que traz o datum, e o outro é o CPG, que é o arquivo que vai trazer justamente a informação lá que o LibreOffice está perguntando. Ele vai trazer para a gente qual é a codificação, olha aí, dos caracteres que estão sendo usados naquela tabela, que aqui é o 1252, certo? Então, vamos lá de novo. E quando ele me perguntar, eu vou procurar, olha aqui, o número 1252, certo? Por padrão, no geral, ele já vem lá atrás, aqui, ó, no Unicode UTF-8. Alguns pode ser que venham no Unicode UTF-8, outros já vão vir, ainda vão vir nessa versão 1252. Então, vocês procuram e dão um OK. Pronto. Então, vocês podem ver, eu vou abrir aqui para vocês verem, vou abrir a tabela de atributos. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Pronto, olha só. Estão vendo que é a mesma coisa? É esse arquivo que a gente está abrindo aqui no LibreOffice, é o mesmo arquivo da nossa tabela de atributos, certo? Então, para juntar
nesse formato, nessa metodologia que eu vou ensinar para vocês, a gente precisou abrir essa tabela por quê? A gente não vai mexer em nada disso que está aqui agora, até porque se a gente fizer isso, como ela está sendo usada como base para cá, a gente vai corromper esse arquivo. Na verdade, a gente só veio aqui pedir emprestado algumas informações. E eu vou mostrar para vocês já já quais são. A gente precisa que essa tabela, né, e a minha tabela aqui de atributos falem a mesma língua. Para isso, cada letrinha dessa, do nome do município, tem que estar idêntica nas duas tabelas, certo? Então, se por um acaso, na minha tabela aqui de atributos, Quipapá tem um acento e lá na outra ela não tem, eles não vão conversar. Então, a dica que eu dou para vocês é essa. A gente abriu isso aqui só para roubar, para pegar emprestado duas informações, que são essas duas primeiras colunas que a gente tem aqui, certo? A de código de município e a de nome do município, tá? Eu vou deixar ela aqui aberta e não vou fazer isso agora, só para a gente fazer uma etapa anterior, que é ajustar essa tabela aqui para que ela fique mais ou menos no modelo dessa. Então, por exemplo, coisas que o QGIS não entende. Células mescladas. Então, a gente tem células mescladas aqui. A gente precisa se livrar delas, porque elas podem fazer confusão e o QGIS não entender. Então, eu vou selecionar todas as minhas mescladas aqui e vou excluir. Certo? Aqui eu posso deixar o nome município e aqui eu vou criar um título que vai ser taxa de crescimento 2022. Vou colocar assim. Certo? E agora a gente tem que checar se não existem outras células mescladas dentro desse arquivo. Então eu vou até o final lá, porque vindo do IBGE a probabilidade é muito grande que tenha outras células mescladas. Então isso é muito importante, gente. Não pode ter célula mesclada, certo? Então, como não me interessa ter essa fonte aqui, eu vou simplesmente excluir a linha. Certo? E aqui a gente pode perceber um outro problema. Sempre depois do nome do município, está aparecendo aqui entre parênteses o PE. E na nossa tabela original isso não existe, certo? Então, a gente pode tirar isso, fazendo uma substituição, eu vou mostrar para vocês, ou a gente pode simplesmente copiar e colar um em cima do outro. Eu vou mostrar as duas formas. Para substituir, a gente pode selecionar a coluna, vir aqui nesse menu em cima e localizar e selecionar, clicar para substituir e escrever do jeitinho que está ali, asterisco PE, e embaixo não colocar nada, porque a gente quer que não tenha nada. Substituir tudo. Olha aí, fizemos 185, é o número de municípios. Tecnicamente, se a gente fizesse isso, se a gente tivesse certeza plena que todas as palavras estão escritas da maneira correta, a gente já poderia seguir para poder tentar fazer essa união lá no QGIS. Porém, eu quero ensinar para vocês um outro formato, que é quando eu falei para vocês que a gente vai precisar pegar emprestado as colunas de lá. Por que eu faço isso? Porque assim eu tenho certeza absoluta que as palavras estão escritas da maneira correta. Então a gente vai aqui selecionar a coluna A e a coluna B, pode segurar o Ctrl, dar um Ctrl C, vem para aqui e dá um Ctrl V. Pronto, certo? E aqui a gente precisa tomar alguns cuidados, porque como vocês podem perceber, os municípios não estão na mesma ordem. Aqui eles estão por ordem alfabética, e aqui não. Então a gente vai fazer essa alteração. Primeiro, a gente vai colocar o que a gente acabou de copiar, que é o código do município, o nome do município, a gente vai selecionar o C e o D, e vamos em dados, vamos em classificar. Prestem atenção se está selecionada essa opção dos meus dados contém cabeçalhos, porque a gente precisa que ela esteja selecionada. E a gente vai falar, olha, o nome do meu município, eu quero que venha de A a Z, ou seja, em ordem alfabética. Pronto. E agora a gente tem o nome dos municípios de A a Z. Então, o que eu preciso para fazer a união é que essa informação esteja idêntica a essa informação aqui. Porém, por que eu copiei a informação de código do município também? Porque, às vezes, no projeto de vocês, em Pernambuco isso não acontece, mas pode ser que no projeto de vocês tenham algum lugar, município, alguma localidade, um bairro, qualquer coisa que seja, que tenham dois nomes iguais. E aí, quando vocês forem fazer essa união, isso pode dar confusão lá no QGIS. Então, o ideal é que a gente use o código do município, porque o código do município é único. Então, mesmo que tenha aqui 5 cidades chamadas Quipapá no mesmo lugar, cada uma delas vai ter um código, certo? Então, foi por isso que eu copiei e colei. Como vocês vejam que a gente não fez alteração nenhuma nessa tabela original. A gente só fez copiar aqui e colar lá. Então, eu já vou fechar ela para não correr nenhum risco, certo? A gente vai fechar. E aqui a gente vai fazer o seguinte. O que me interessa agora, então, só é essa taxa de crescimento, né? Eu já vi que todos os municípios estão na ordem certinha, que a gente já organizou. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recortar essa coluna B, Ctrl X. Vou aqui na minha coluna E e vou colar ela, para que eles tenham essa ordem aqui. E vou eliminar essas daqui, porque eu não preciso mais dessa, porque eu já tenho ela aqui que eu copiei e colei de lá. Então, eu vou selecionar a coluna A e eu vou excluir. Excluir. E agora, excluir de novo, porque a gente ficou com 2 espaços. Pronto. Agora, a gente tem tudo que a gente precisa. Aqui em cima, eu só vou tirar esse C e esse 7, que é um erro de configuração que dá de vez em quando. Então, eu vou tirar
E pronto. Agora a gente tem tudo feito da maneira bem corretinha. Se a gente quiser, a gente pode inclusive excluir essa aba daqui. Eu vou excluir também. Eu não preciso dela. Pronto. E salvar. Agora eu tenho o formato perfeito com o dado que eu quero, do jeito que o QGIS vai entender. E aqui, gente, todas as informações mais que eu quiser colocar aqui nesse mesmo recorte de município, eu posso sair adicionando nessa mesma tabela, certo? Sem utilizar aquele caminho lá de dentro do QGIS. Então vamos fazer agora essa união. Eu vou fechar o arquivo, certo? E nós temos aqui o nosso shape aberto. Então aqui o que a gente precisa fazer? A gente tem o nosso shape aberto, né, com a nossa tabela de atributos original, e agora a gente tem o arquivo Excel que a gente criou com a informação que a gente quer. Então a gente vai adicionar aquele arquivo Excel aqui como se fosse um vetor. Então na aba de vetor, a gente vai nos 3 pontinhos da fonte, nós vamos nas nossas bases e vamos adicionar a tabela aqui como se ela fosse um vetor, certo? E vamos adicionar e fechar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir, vocês estão vendo que a tabela está aqui, ele tem um símbolozinho de tabela, tá vendo? A gente vai unir essa tabela de atributos a essa tabela daqui. Para fazer isso, nós vamos clicar com o botão direito em PE Municípios e vamos em Propriedades. E aqui dentro das propriedades da camada Municípios, nós vamos nessa função aqui que chama Uniões. Ela é a função responsável por fazer essa conexão. Então aqui vocês não estão vendo nada porque a gente não configurou a nossa união ainda. Para isso nós vamos aqui no mais verde. E aqui a gente vai dar a informação que ele está precisando, adicionar a união de vetor. Então a gente vai unir camadas. Qual é ela? A nossa camada da nossa tabela. E ele pergunta, você vai unir que campo? Então a gente tem as nossas 3 colunas lá da nossa tabela. Eu vou usar o código do município por conta daquele motivo que eu falei para vocês, para que não haja duplicatas no nome. E ele vai dizer qual é o campo-alvo, ou seja, qual é o campo que você quer fazer igual. Aqui, como ele já é inteligente, ele já sabe, ó, ele já identificou que eles são iguais, mas olha a quantidade que tem na minha tabela de atributos original. Eu poderia também fazer isso aqui, ó, nome do município com o nome do município. Ia funcionar também. Eu vou colocar o código do município porque eu acho mais seguro, sempre mais seguro, certo? Aqui vocês podem deixar tudo como tá, eu só vou sugerir que vocês cliquem aqui em campo personalizado prefixo do nome e apaguem essa função, porque senão ele vai criar um campo imenso com aquele nome gigante, tá bom? Tudo organizado aqui, a gente vai dar OK. E aí a gente vai ver ele aqui, Campos Unidos, tá vendo? Todas, tudo certinho. Aplicar e OK. E parece que nada aconteceu, mas vamos olhar a nossa tabela de atributos agora. Então a gente vai olhar o nosso PE Municípios e vai abrir a nossa tabela de atributos. E olha só quem está lá no final agora, a nossa informação de taxa de crescimento. Ele puxou justamente a informação que a gente precisava, que era a taxa de crescimento. Então, é assim que vocês conseguem fazer para unir uma informação que vocês têm no Excel, um banco de dados de qualquer coisa que vocês tenham, para um shapefile que já existe dentro do QGIS, certo? Vamos para o próximo vídeo.